Bom, as nossas taxas de juros estão altas. A Selic está, de novo, batendo recorde aí que já estava em 3, 4, sei lá, 5 anos, até mais, muito mais anos. Já está com 2 dígitos a Selic. Significa que se você, a gente volta lá no início dos anos 2000, né? Se você simplesmente deixar o dinheiro lá no banco, né? Emprestar o dinheiro para o banco, falando dessa maneira, você ao final de um ano você vai ter lá 15%, 16%. Aí você olha para a bolsa e vê o rendimento do ano de 2021, tem lá negativo 10%. Você vê o rendimento do primeiro semestre de 2022, negativo 20%. A Bolsa de Valores chegou no pico de 130 mil, o nosso índice, né, que é o Ibovespa, e agora está abaixo dos 100, está com 98 mil, esse hoje, né, que é o dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, está quase chegando em 100 mil de novo, mas fica patinando em torno de 100 mil. Será então que vale a pena investir em ações, mesmo com o mercado dando tanto juro para mim, tanto rentabilidade, e eu me arriscar na Bolsa de Valores? A gente tem que pensar o seguinte: quanto desse ganho é real? Se você está ganhando 15%, hoje a nossa inflação está em 10%, na prática o seu ganho real é 5%. Então talvez não seja assim tão barbada dizer que é vantagem você realizar o prejuízo na bolsa e colocar o dinheiro em renda fixa. Você pode sim ter aquela parcela de renda fixa e aumentar um pouco essa parcela conforme o juro for mais alto. Você garante ali rentabilidade por 1, 2 anos, mas o ideal é que você não retire completamente seu dinheiro de bolsa, né, do mercado de capitais, que é justamente o contrário. Quando você sabe que aquelas empresas que você investe são empresas boas, são empresas que já existem há 30, 40, às vezes muito mais do que 50 anos. No Brasil, a Gerdau, por exemplo, é gigantesca. O dia que a Gerdau quebrar, alguma coisa de muito errado vai estar acontecendo no Brasil. A WEG, por exemplo, é uma outra também, que é de motores, e o dia que a WEG quebrar, a gente pode pegar o nosso banquinho e sair, porque o Brasil vai estar quebrado igual. Então essas empresas, elas não vão quebrar. As ações dela talvez possam cair 20%, 30% no intervalo de 2, 3 anos, podem, mas elas tendem a recuperar nesse tempo. Então, se você confia nesse tipo de empresa, ou em qualquer outra empresa grande, e sabe que ela tem um negócio perene, o que é um negócio perene? O negócio perene é aquele que não depende de um ciclo. Por exemplo, empresa de saneamento. Você não vai ficar 3, 4 meses sem usar o serviço de saneamento. Impossível. Energia elétrica, a mesma coisa. Supermercado, a gente tem várias ações ligadas à empresa de supermercado. Então, essas empresas, elas não têm ciclos, elas sempre estão vendendo, são negócios que a gente chama de perenes. Então, investe nessa empresa, e mesmo que estejam pagando muito mais juros na renda variável, o que você pode fazer é diminuir o percentual. Por exemplo, todo mês do que me sobra, eu coloco 20% na bolsa e coloco 80% na renda fixa. Então, agora que o juro está dando mais, muda isso. Em vez de colocar 80% na renda fixa, coloca 90% na renda fixa. E coloca só 10% na renda variável. Mas não deixa de investir em ação, porque quando você compra a ação lá embaixo, o que acontece? Você dá mais fôlego para a sua carteira de ações, para quando começar a subir, você ter um custo lá embaixo, numa parcela da sua carteira. E isso faz com que os seus ganhos também aumentem no longo prazo. E a gente não pode esquecer que, se os juros estão muito altos, por exemplo, se a taxa Selic está muito alta, a inflação está muito alta. Então, o seu poder de compra com aquele mesmo dinheiro também está diminuindo conforme o tempo passa. Então, aquela coisa de, nossa, eu estou ganhando muito dinheiro na renda fixa. Sim, porque você está gastando muito mais dinheiro quando você vai no mercado fazer compra. Então, eu não aconselho ninguém a sair da bolsa quando os juros estão altos, muito menos mergulhar na bolsa quando os juros estão baixos. A gente tem que sempre manter uma rotina. Investimento em bolsa de valores é basicamente disciplina e paciência. Se você se compromete a colocar, seja a proporção que for, 50-50, 75-25, 80-20, tanto faz. Mantenha isso e só troque quando você tiver uma indicação muito clara de que aquilo não está mais funcionando. O juro está muito alto, eu vou colocar mais na renda fixa. O juro baixou bastante, eu vou colocar um pouco mais na renda variável. Mas procura se manter nos dois cenários, porque você mantém uma liquidez para poder comprar mais ações quando aparecerem oportunidades. E lá no momento de você vender as ações na alta, você vende e pode colocar mais dinheiro em renda variável, fazendo com que seu patrimônio se aumente mais, né, se eleve mais no longo prazo.